Recentemente, a área da oncologia tem verificado grandes avanços graças à inovadora terapia com células CAR-T. O que são então estas células? As células CAR-T, sigla que significa Chimeric Antigen Receptor, são linfócitos T geneticamente modificados para produzirem receptores específicos que reconheçam os antigénios presentes nas células cancerígenas. Deste modo, os linfócitos de CAR-T ganham a capacidade de destruir as células cancerígenas. E como é que se produzem estas células? A primeira etapa consiste na criação do gene CAR. Este gene é criado em laboratório através de técnicas de biologia molecular e é específico para cada cancro e cada paciente. O gene CAR contém duas sequências. Uma delas codifica para a proteína responsável pela ativação dos linfócitos T. A outra codifica para a produção de anticorpos que se ligarão aos antigénios das células cancerígenas. A sequência genética responsável pela produção de anticorpos deriva normalmente de ratos, que são estimulados a produzir anticorpos que reconheçam os antigénios das células cancerígenas, e daí o nome de quimera. A segunda etapa corresponde à recolha de sangue do paciente para se proceder à separação dos linfócitos T. Esta separação ocorre normalmente por centrifugação. A terceira fase é a introdução do vetor com o gene CAR. A transferência do vetor é realizada através de técnicas de engenharia genética. Em alguns casos, utiliza-se um vetor viral, pelo que a técnica se denomina transdução viral. Noutros casos, recorre-se a um vetor não viral, como um plasmídio, pelo que ocorre uma transfecção. A quarta fase consiste na promoção da divisão celular dos novos linfócitos, da sua expansão e da seleção dos que melhor expressem o gene CAR. Só no fim desta etapa é que os linfócitos CAR-T serão administrados no paciente. A terapia com linfócitos CAR-T apresenta várias vantagens, sendo a mais importante o facto de ser a última alternativa para doentes que resistiram aos tratamentos convencionais de quimioterapia e radioterapia. Além disso, é uma terapia altamente específica, o que significa que é muito mais eficaz. A aplicação das células CAR-T tem sido muito bem sucedida no tratamento de cancros líquidos, nomeadamente em leucemias linfoblásticas agudas, o cancro infantil mais comum, e em linfomas avançados em adultos. No primeiro caso, realizou-se um ensaio clínico denominado Eliana, onde a taxa de remissão foi de cerca de 83%. As terapias para os dois tipos de cancro foram aprovadas em 2017 nos Estados Unidos pela Food and Drug Administration. Nestas doenças, as células cancerígenas, que são linfócitos B, apresentam o antigênio CD19. Assim sendo, os linfócitos T modificados expressarão o receptor para este antigênio, pelo que serão células CAR-T anti-CD19. A investigação científica a decorrer a nível internacional pretende alargar a aplicação da terapia CAR-T ao combate a tumores sólidos, já que atualmente ainda é difícil identificar os antigénios específicos deste tipo de tumores. Apesar dos excelentes resultados, há efeitos secundários e desvantagens que não podíamos deixar de referir. O problema mais óbvio é o preço. Sendo uma terapia que difere de doente para doente, o custo de produção é elevadíssimo, refletindo-se num preço da terapia que ronda os 400 mil euros. Além disso, como referimos anteriormente, as células CAR-T têm uma sequência genética derivada de rato, pelo que os pacientes se tornam efetivamente organismos transgénicos. Assim sendo, podemos questionar-nos sobre se esta terapia é ética ou não. Relativamente aos efeitos secundários, um dos mais significativos é a síndrome de libertação de citocinas. As citocinas são mensageiros químicos responsáveis pela interação entre os leucócitos. A origem do problema está no facto de os linfócitos T libertarem citocinas como parte da sua atuação no organismo, mas em grandes quantidades. Por isso, podem ocorrer febres altas e uma descida da tensão arterial. É possível combater este efeito recorrendo a esteroides. Outro efeito secundário é a aplasia dos linfócitos B, isto é, a sua morte. Este problema deriva do facto de o antigênio CD19 também se expressar nas células B não cancerígenas. O que acontece é que as células CAR-T também atacam os linfócitos B saudáveis, causando a sua morte. Consequentemente, o sistema imunitário fica fragilizado, uma vez que diminui a produção de anticorpos. Este problema pode ser minimizado introduzindo no organismo anticorpos na quantidade necessária para combater possíveis infecções que possam surgir. Para concluir, gostaríamos de realçar que a terapia com linfócitos CAR-T é, no geral, extremamente benéfica. Com a devida investigação e ensaios clínicos, poderá ser aplicada a ainda mais cancros, pelo que será uma arma indispensável para combater aquela que será a doença do século XXI.